Vê para nós, Marcelo, qual é o lugar aí? É o primeiro? Seja bem-vindo aí, José Evandro Navarro. Tudo bom? Paz. Bom, tudo paz. Também o senhor Luiz, parceiro, senador. Quero passar também a palavra agora para o doutor Evandro, José Evandro, que vai fazer sua fala. Vou agradecer aqui ao senador José Medeiros, a presença de todos, tá? Em nome do senador. E, senador, o senhor é do meu estado, inclusive já visitou minha cidade, Alta Floresta. E eu vou fazer um convite antes de começar a expor o porquê que eu aprovo a mudança nessa redução de carga horária. Eu gostaria que quando o senhor fosse em Alta Floresta, o senhor fosse comigo junto a uma unidade frigorífica, para o senhor ver a situação do trabalho, como é o abate e como é a desossa em uma câmara fria. Infelizmente, o senador Ivo Cassol saiu e ele estava querendo comparar o trabalho com a enxada que eu conheço. Eu fui criado na roça, eu nasci lá e depois fui para a cidade. Há uma diferença enorme. E o que foi falado aqui entre o ser humano competir com a máquina, com a nória, onde o frigorífico roda na velocidade que quer e ele tem que manusear uma faca afiada, é gritante. Eu mostro ao senhor trabalhadores mutilados por máquina que perderam os braços por excesso de jornada. Doutor Evandro, agora me lembrei daquela situação que disse que o patrão chegou numa canteira de obra, aí o carrinho estava rangendo, né? Ele olhou pro servente e falou, olha, e falou pro mestre de obra, manda aquele sujeito embora. Ele falou, mas por que eles estão assíduos, não falta o trabalho, muito trabalhador? Ele falou, é que o carrinho dele tá fazendo wank, wank, wank. Ele falou, em obra minha, o carrinho tem que fazer wank, 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 wank. Vocês têm que correr. Mas é porque eu lembrei quando o senhor falou sobre a questão da linha de produção, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam do que eles estão falando aqui, que tem que competir com a máquina. Que vai, a partir do momento que o boi entra onde ele é abatido, começa já uma linha de produção. Então, se o trabalhador não acompanhar a linha de produção, a carne cai no chão, enfim, amontoa tudo. É como se fosse uma linha de automóveis mesmo. Mas vamos lá, senador. Hoje é um movimento de reformas, né? Estamos trabalhando para modernizar a legislação trabalhista. Assim são muitos dos parlamentares que falam, principalmente a bancada do BIF, que é bem grande aqui nesse Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A JBS foi uma das empresas que mais elegeu parlamentares na 55ª legislatura. No final, vai ficar sendo conhecida como uma das legislaturas que mais feriu o direito do trabalhador. Eu vou ler um pequeno texto escrito por Mozart Victor Russomano, que eu gosto muito desse texto. Quando alguém pegar com suas mãos o texto das leis trabalhistas de um país, saiba que ali estão séculos de sofrimento calados ou de revoltas, e que aquelas páginas, nas entrelinhas da composição e linotipo, foram escritas a sangue e fogo, porque até hoje, infelizmente, nenhuma classe dominante abriu mão de seus privilégios apenas por ideais de fraternidade ou por espírito de amor aos homens. Hoje, a 55ª legislatura, no ano de 2007, está reescrevendo nas entrelinhas da lei trabalhista, mas reescrevendo com a base do dinheiro sujo de grandes corporações que financiaram a campanha de muitos parlamentares aqui dessa casa. E eu vou fazer uma observação. O senhor, na Rádio Capital, no dia 8/5, sob um posicionamento de um projeto de lei do deputado federal Nilson Leitão, projeto de lei 4662, que, aliás, ele retirou de tramitação, que trata da reforma rural. O Fernando Henrique disse, aquilo é uma loucura, a ideia aventada permite algo que chamamos de trabalho escravo legalizado com pagamento na forma de alimentação e estadia. Não pode ser assim, diz o trecho de resposta dele, acho que é a Folha do Estado. O senhor rebateu ele numa entrevista à Rádio Capital no dia 8/5. As pessoas têm dificuldade em ler FHC, Fernando Henrique Cardoso. Só abre a boca para defender a maconha. Senador, eu sou contra a legalização da maconha. Mas com a reforma... Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir, porque você está colocando palavra na minha boca. Eu disse o seguinte,
Fernando Henrique deve ter fumado alguma coisa estragada. Ultimamente ele tem feito da bandeira da maconha o exercício dele. Sim, e repito. E eu acho o seguinte, que a posição do Fernando Henrique, por mais que eu sou contra a legalização, com a mudança nessas jornadas de trabalho que estão querendo, eu acho que o trabalhador não vai conseguir trabalhar sóbrio, não. Ele vai precisar trabalhar com alguma coisa mesmo. Eu acho que ele está sendo um visionário, na minha opinião. Porque com jornada de 18 horas, 12 horas, ninguém vai trabalhar, não. Ninguém vai conseguir. Sóbrio, não. Outra coisa que eu quero levar em consideração... Eu vou interferir, porque mentira não. Vamos fazer um debate honesto, doutor. O que estava sendo discutido lá... E eu vou repetir isso, porque assim como eu rebati lá, porque fica falado aqui, fica gravado nos anais do Senado, e depois eu vou responder por coisas que eu não falei. O projeto que dizia, e o senhor veio da roça, eu também vim, e meu pai, analfabeto, deve estar me assistindo lá agora, ele trabalhou em frigorífico que eu conheço bem, e é por isso que eu chamei todos os sindicalistas aqui para fazer esse debate, para angariar subsídio para o debate. Eu sou uma pessoa que eu sou um produto da roça, sou de uma família... que minha avó teve 23 filhos, 10 morreram de fome. Não falo isso para me jactar. Sou de uma família que teve 6 irmãos e 2 morreram de fome. E eu sei o lado e sei muito bem o que é a labuta do trabalhador. Agora, eu trabalho com discurso que seja verdadeiro. Essa história de dizer que nós estamos aprovando lei aqui para trabalhador trabalhar 18 horas é mentira. Mentira. O que se está se fazendo aqui e está se regulamentando, são escalas de trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei 22 anos numa escala de 24 horas. 24 por 72. E se for lá levar para os meus companheiros, meus ex-companheiros, se eles querem trocar aquela escala, eles não querem nem a pau. Eles estão com todas as forças trabalhando junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Federal, para tentar legalizar aquela escala deles. Eles querem trabalhar ali naquilo ali. Então... essa história de dizer que eu vou votar um negócio aqui para pôr uma pessoa para trabalhar, só se a pessoa for tonto, só se o empregador for burro de querer acabar com sua força de trabalho. Gente ruim existe em tudo que é buraco. Só para citar, pegou fogo num atacadão lá da minha cidade de Rondonópolis, enquanto as pessoas estavam tentando se safar, boa parte já estava saqueando. Tem gente ruim em tudo que é lugar. Agora, eu não vou aceitar o senhor vir aqui dizer que eu estava defendendo um projeto para as pessoas serem escravizadas. Que nem for talhado que o projeto era a volta do barracão. O projeto que o rapaz colocou, por isso que eu falei, o Fernando Henrique tinha que ter lido. Porque eu trabalhei na roça e meu pai, eu me lembro que certa feita o empresário resolveu fazer a distribuição de lucros no final do ano. E ele queria de toda forma, como é que ele ia fazer para dar a soja que ele queria pagar em soja. Queria beneficiar os empregados lá com a distribuição de lucros e queria pagar em soja. Ele falou, não tem como. Chamou o advogado falou, não tem como, você vai ter que correr o risco. Você dê essa soja aí, saiba que você corre o risco de você ser penalizado depois, porque vai colocar isso aí como salário e você vai pagar caro por esse negócio. Ele deu mesmo assim. E graças a Deus que deu, porque foi com esse dinheiro que nós construímos a primeira casa, uma meia-água. Então, quando vem essas coisas... eu sei que nós temos que combater combater todos e eu apoio, trabalhei muitas vezes, doutor, em tarefa ajudando o Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, quando era policial rodoviário federal. Agora, tem certas coisas que eu conheço. Eu sei que o cara quer distribuir o lucro da empresa dele, fazer o quê? Vamos proibir? Em nome de um discurso ideológico? Então, o cara colocou o projeto lá. Leram errado o projeto do cara e saíram dizendo que era a volta do barracão. O que se queria legalizar era esse tipo de coisa. Se o cara quer dar uma casa, para ter segurança jurídica no campo. A minha assessoria, todo mundo, você é doido de defender o projeto? Eu falei, mas leia o projeto. Eu não vou deixar de exprimir meu negócio porque A ou B acha que vai ter desgaste político. Nós temos que fazer um debate real da forma que estamos fazendo aqui. Agora, dentro da realidade. Dentro da realidade. Não me venham querer colocar pecha do que eu não falei e do que eu não disse. Eu não estou defendendo o trabalho escravo, porque já fui nas fazendas de Mato Grosso, muitas vezes, junto com o Ministério Público do Trabalho, em lugar em onde estava a situação análoga do escravo.
Mas vamos fazer o debate dentro da realidade. Não me venham colocar pecha de escravista e de defensor de precariedade de trabalho, que eu não vou aceitar. Com a palavra, doutor Sérgio. Senador, não foi nesse sentido que eu levei em considerações notícias que eu vi, até fico muito feliz do senhor não ser um senador que apoia o trabalho escravo. Mas vamos continuar. Eu acredito hoje que a redução de jornada de trabalho para o setor frigorífico em 6 horas não vai prejudicar o setor como o senador Ivo Cassol, que é uma coisa que a reforma trabalhista está prezando. Não é que ninguém está querendo trabalhar mesmo, mas o cara trabalha 6 horas no frigorífico, depois se ele quiser trabalhar mais 4 horas em outra atividade que não seja repetitiva, ele vá. Quando houve a mudança no setor bancário, várias outras categorias trabalham 6 horas por dia, bancos não quebraram por conta disso aí. E há redução na jornada de trabalho. É uma coisa natural. Quando o senador Ivo Cassol falou que tem pessoas saindo do Brasil para ir trabalhar nos Estados Unidos, ele deveria ler um pouco mais as notícias também e ver que tem americanos deixando os Estados Unidos e procurando países com melhores condições de vida. Porque hoje o que se prega no mundo é qualidade de vida. Aquele capitalismo selvagem que existiu Evandro, nos anos 80... eu vou te pedir um favor. Eu convidei vocês aqui porque eu quero instruir esse projeto. E o Cassol, eu conheço o Cassol. Ele pode ser processado até pelos defensores das antas aí. Eu conheço o Cassol e ele é espirituoso e fala, mas eu preciso, não é de falar sobre o Cassol, eu preciso do subsídio para eu relatar esse projeto aqui. Outra hora a gente pode fazer uma discussão política dos seus ideais políticos contra os ideais do Cassol. Mas eu preciso realmente que a gente se atenha a esse fato aqui. Tá, mas foi o que eu falei. Por isso que eu defendo a redução dessa jornada. Às 6 horas eu estou dentro do tema, senador. Inclusive, ideais políticos, eu sou filiado ao mesmo partido que o senhor. Sou um dos dirigentes do PSD em Alta Floresta. Então não tem nem como falar assim, não, é um esquerdista, é petista. Não, sou filiado do PSD e sou um dos tesoureiros da sigla. Aliás, por sinal, devo sair nos próximos dias, porque a posição do partido não está me agradando junto aqui à bancada. Mas tudo bem. Então é isso. Hoje, a JBS é um dos maiores empregadores no Brasil. Quando saiu a Operação Carne Fraca, eu fui um dos primeiros a sair em defesa do frigorífico. Fui um dos primeiros. O único sindicato do estado do Mato Grosso saiu em defesa do frigorífico. Por quê? Porque eu conheço cada trabalhador de dentro daquela unidade. Lá dentro eu fiquei 6 anos e lá dentro eu estou até hoje. Eu sou funcionário da JBS. Então eu saí na defesa, porque para mim a JBS ou os frigoríficos que sejam tratam muito melhor o gado e a carne do que o seu trabalhador. Em 2013, vamos lembrar o caso do DNA da carne de cavalo que surgiu na Europa. Se a gente continuar no ritmo que o frigorífico está indo, com a mutilação que está tendo, no próximo exame de DNA que sair na Europa, nós vamos achar DNA humano na carne bovina. Essa é a realidade, senador. Me desculpa o tom da palavra, mas quando eu faço uma assembleia com meus trabalhadores, quando eu vejo uma pessoa faltando um dedo, eu não estou falando do ex-presidente Lula, não, que sei lá o motivo que perdeu o dedo dele. Estou falando de pessoas que eu vejo no dia a dia lá dentro. Eu vejo as condições. Agora, dizer que aquele trabalhador pode negociar de igual para igual com o patrão, eu falo que não. Eu estou com a ata da reunião que eu fiz ontem com o sindicato patronal. Na última convenção coletiva, eles colocaram a cláusula de cesta básica, onde o trabalhador afastado pelo INSS, ele iria receber por 3 meses a cesta básica. A gente tinha essa cláusula. Eu olhei, eu sou acadêmico de direito, estou no 7º semestre e passei batido na cláusula, porque estava escrito na cláusula que os afastamentos por motivo médico lá, doença, eu não lembro mais. Depois eu fui olhar, eu vi que existe o motivo 91 e 31, que na hora me passou batido. Quer dizer, eu aceitei os 3 meses, em virtude de que eu entendi o seguinte: a pessoa ficou doente por uma doença não ocupacional ou não acidente de trabalho, ótimo, eu acho que 3 meses é o suficiente para ele recuperar e ele volta a ter a cesta básica dele depois. Agora, o cara que foi mutilado, que sofreu um acidente de trabalho, onde a cesta básica já não integra salário pela minha convenção coletiva, aonde prêmio já não integra salário, o cara ganha R$ 1.100 de salário base, aí a empresa inventa um monte de prêmio de produção, prêmio de assiduidade, prêmio de produção disso, prêmio de produção daquilo, aí o trabalhador vai encostado para a Previdência. A gente está tentando trabalhar numa reforma previdenciária que eu vejo como positiva,
entendeu? Não sou contrário, não da maneira como está lá, assim, tem pontos que eu discordo, mas é o seguinte, a gente vai economizar para quê? Se os frigoríficos vão encosta a maioria dos trabalhadores. Esse ponto de vista, senador, eu gostaria que o senhor analisasse, o senhor como relator, analisasse com carinho essa situação, pegasse os números e visse, porque essa redução da carga horária no frigorífico vai gerar economia aos cofres públicos e à Previdência Social. É isso que vocês estão tratando aí, a mídia está tratando hoje, e eu vejo que essa economia é necessária, mas que sejam feitas reformas com consciência, não da maneira como está feita. O ambiente frigorífico é úmido, é frio, é mórbido, você trabalha matando animais. Tem pessoas que a vida dela é matar, e é a natureza do ser humano. É a natureza do ser humano matar o animal mesmo, para se alimentar. É uma atividade sóbria, é uma atividade essencial à vida, mas à vida das pessoas. Agora, a gente teve casos aqui em Alta Floresta, ela deu interditar o frigorífico 3 vezes, denúncia minha, o Ministério Público interditou, a JBS bateu na mesa comigo, está aqui a notícia, após vazamento de amônia unidade interditada, interditei, fiz a denúncia e consegui a interdição via Ministério Público. E estava lá, a juíza me negou a liminar 2 vezes para interditar essa planta. Da mesma maneira que o juiz não atendeu lá, ou não fez o acordo que o senador Ivo Cassol colocou, a juíza negou 2 vezes a liminar. O que aconteceu? Nesse meio período que ela alegou, houve um vazamento de amônia, 20 pessoas foram para o hospital. Aí a juíza correu lá e mudou a liminar, não interdita o frigorífico, porque agora o risco é iminente. O risco que eu tinha avisado antes, 15 dias antes eu tinha feito a denúncia e pedido a interdição, ela não deu e depois veio. O judiciário tanto erra para um empregado como erra para o empregador. Eu acho que a gente não tem que ver. Eles são humanos, são passíveis de erro, como os senadores são, como eu, como sindicalista, sou também. Todo mundo é passível de erro. Então, eu acho que essa injustiça não é da maneira como foi colocada, dizer que o trabalhador quer trabalhar menos, que ele quer diminuir a carga horária porque ele quer ficar à toa, não. Ele sai do frigorífico depois, ele vai fazer outra atividade. Agradeço a oportunidade mais uma vez, senador, e conto com sua presença em Alta Floresta. Será um prazer em recebê-lo lá para a gente fazer uma visita. Muito obrigado. Fazer um churrasco.